Naene, como é que você tá, moça? Vamos dar mais 4 minutos aqui. 7h36 a gente começa. Para ser bem preciso, né? 18h36 a gente começa. Boa noite, Léo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Fala, Rafa. Vocês acharam semana que vem, na aula passada, muita gente achando que eu tinha gravado o vídeo, né? Não, é meu irmão, né? Léo tava diferente ontem. Parece muito, professor. Minha mãe tem pouca criatividade na forma. Ou meu pai, né? Porque todo mundo é do sexo masculino, né? Então. Mas a gente vai conversar um pouco sobre a palestra. Eu vou pedir para vocês para a gente interagir. É um jeito duro de falar um pouco, né? Fala, Carlos. Boa noite. Carlos hoje conseguiu. Gente, muita gente aqui colocando problema de internet na cidade, viu? Muita gente me relatando. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eles já sabem que tá, Vários alunos aqui reclamando da internet. Pessoal, vamos lá? Devagarzinho. Pode ser? Carlos, Dai. Carlos, Daniele,
Nayane, Rafa, Raí, grande Raí, Tainara, Vinícius. Pode ser? Vamos começar devagarzinho? Tranquilo, professor. Tranquilo? Gente, boa noite. Eu vou começar e vou associar a palestra, né? Que a discussão foi muito boa, eu não quis interferir, né? Que a gente continuasse o debate, mesmo porque também muitos de vocês têm aula depois, eu também, então a gente acabou não interferindo. Hoje a apresentação de plano de negócio, né? Depois. Então, assim. Tudo bom, Danilo? Então, assim, eu queria compartilhar um pouco com vocês a palestra. Fiz essa aula em cima do que ele discutiu na palestra, trazendo alguns temas que ele conversou com vocês, né? É um jeito mais durão, assim, né? Mas gente, e vai acontecer com algum de vocês, de que acaba indo muito para o mercado, né? Assim, do jeito que meu irmão foi, ele praticamente não continuou, né? Assim, a questão da universidade, ele terminou, foi para a fábrica e ele, como diz ele é cria da fábrica, né? Então é um jeito durão, muitas vezes, de se expressar, mas ele até falou assim, o Léo, os meninos se assustaram, não? Aí eu falei, não, muitos deles trabalham em indústria, têm experiência, né? Muitos são engenheiros, né? Talvez assuste um pouco para mim, na assim, a mais essa forma de pensar, mas é uma forma de pensar bastante em prol da produção, né? Vamos dizer assim. E também eu gosto de trazer ele para conversar com vocês, para a gente perceber que vocês podem chegar onde vocês quiserem chegar, né? Então, a carreira de executivo, de montagem do negócio, de ser um líder de uma grande organização e tudo, é duro, é difícil, como ele narrou aqui, mas o principal é que é possível. E todos vocês estão aptos para isso. Então, sempre que eu posso, ele diz que toda hora eu chamo ele, né? Mas é porque eu sei que ele tem é um colega de vocês, ele fez engenharia, mas acabou migrando para a área de gestão, né, de pessoas, de equipe, formação de equipe. Então tem um espaço muito grande. E agora eu queria ouvir vocês um pouquinho aqui, rapidamente aqui, o que é que achou da palestra, né? Se eu trago ele de novo, não, larga ele lá. Meu clone, né? Como o Michael falou. Não está aqui ainda, não. Se assustaram um pouco também. Alguém quer falar? Alguém botou aqui no chat. Vamos no chat. João Guilherme coloca que gostou muito da palestra. É a realidade que ele vive mesmo, né? Sim. Muitas vezes não é a mesma realidade que... Às vezes até pior. Ah, sim, remuneração. Sim, sim. Em termos de estrutura pode ser até pior, mas em termos de remuneração é melhor porque lá paga em dólar, né? E também, Léo, eu não sei se não tem, se tem a ver, porque também acho que o profissional lá, quando é estrangeiro, pelo menos na África, acho que é mais valorizado, né? Ou não? Não sei.
É, Isso aqui. você tem uma dificuldade muito grande de mão de obra nos países africanos, né? Formação, então valoriza mais também. E o próprio salário é em dólar, né? Isso. Ele trabalha para multinacionais, não paga em Kwanza, que é a moeda de Angola, paga em dólar, né? A realidade aqui é mais dura. E também acho que para chegar, não é que não seja possível, pelo amor de Deus, eu acredito nisso todos os dias da minha vida, que vocês podem alcançar esses cargos de liderança, por isso que a gente discute sobre isso com vocês, pensamos juntos, mas aqui no Brasil, com certeza, como nos países mais desenvolvidos, né? Você chegar no topo da hierarquia demora mais. Demora mais, Rafa. Não tem pra onde correr, tá? Você demora mais. Tanto é que é mais fácil chegar no topo numa empresa aqui no Brasil do que numa empresa nos Estados Unidos. Né? A quantidade de currículos que você vai disputar, a quantidade de pessoas que você vai ter que superar para chegar até lá é muito grande, né? Lá ele conseguiu chegar mais rápido. Como a gente aqui consegue chegar mais rápido do que na Itália, na Alemanha. É porque as carreiras são mais desenhadas nos países desenvolvidos. E a gente é mais desenvolvido do que os africanos. São pontos, né? Para a gente entender. O que mais quer falar? Ou digitar sobre a palestra da aula passada. Tranquilo? Ou todo mundo gostou, ou querem me pegar na saída, né? Mas é sempre legal. Tem aqui. O vídeo eu passei para vocês também, na que ingressou. Tainara falou que não estava na aula passada. O vídeo está disponibilizado no grupo também, depois vocês dão uma olhada, né, na palestra. Como hoje também a aula, logo depois eu disponibilizo para vocês. Então, gente, vamos começando aqui devagarzinho, a gente vai conversando eu vou pincelando sobre as palestras, né? Né? Sobre a palestra e um pouco do que ele falou, né? Como ele disse, repito, é uma forma dura, às vezes, de ver a empresa, do resultado. É claro que a gente falou isso, né? As organizações evoluíram em busca de resultados. Se a gente pega a introdução à gestão de pessoas, a gente vê isso claramente, né? Taylor organiza a empresa em prol do resultado, do lucro. Começa a se pensar pessoas, não porque as pessoas são boas. A gente pega lá a questão de Elton Mayo, né, que fez a experiência da iluminação. Ele não queria nada com o funcionário, ele queria aumentar a produtividade. Claro que ele acabou entendendo os grupos informais em busca da produtividade. Então, as empresas evoluem e buscam sempre a produtividade. Tem um texto, fala, grande Diogo, tem um texto de... Fala, Matheus.
Deixa eu me lembrar o nome do autor agora, gente. Fugiu. Mas eu lembro daqui pro final. Eu fui cumprimentando os meninos e esqueci do texto do autor. Fala, grande Leone. Então, assim, espero que vocês tenham gostado da palestra. Lembrando que existe um mundo diferente nessa questão. Fala, Matheus. Existe um mundo diferente, né? Assim, em um país menos desenvolvido, uma carreira para alcançar a gestão é mais rápida. Assim, como a África é mais rápido que o Brasil. O Brasil é mais rápido do que a Itália, do que os Estados Unidos. Isso é natural, porque você concorre de profissionais menores. Mas é forte, assim, muito pelo resultado, mas repito que é uma das características da empresa. Nós evoluímos graças a essa busca de resultado. Gente, eu tinha lido há muitos anos, né? E esses dias peguei esse material para ler. É de Weber Mertz, que é um autor sobre economia comportamental. Ele é fundador. Apesar do nome parecer inglês, francês, ele é britânico, né? E ele criou o que se chama teoria da colmeia, onde ele dizia, onde vocês me fizeram ir, viu? 1917, ele criou a teoria da colmeia, que era uma crítica ao governo, Michael, ao governo da época. Hoje sou eu mesmo, Michael, ao governo da época. Então, assim, ele disse o seguinte, tinham duas colmeias, ele usou abelhas. Uma colmeia tinha inveja, uma colmeia tinha competitividade, uma colmeia tinha cobiça, e essa colmeia prosperou. Essa colmeia cresceu e foi embora. A outra colmeia era igualitária, tudo que ganhava era dividido por todos, de forma harmoniosa, e essa colmeia, com o passar do tempo, morreu. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que é dura, mas não sou eu que estou dizendo, não. Estou usando os teóricos. Aqui agora eu estou usando o Valbert, né? O Valbert, né? Que é como, apesar de parecer francês, ele é inglês. E ele dizia o seguinte: a competitividade leva ao crescimento. Os próprios vícios que existem dentro da competitividade levam ao crescimento. E assim, se a gente observar a nossa... são autores, gente, de economia comportamental, né? Que essa é a economia que a gente chama de economia do dia a dia, né? Eu sou um estudioso da economia comportamental, que me faz entender como as pessoas reagem a determinada situação, né? Nem sempre dá certo, né? As pessoas são diferentes. Então, assim, se numa sociedade as pessoas não tiverem cobiça, não tiverem a própria inveja, que é um sentimento que é negativo, né? Por questões religiosas e tudo, e é um sentimento negativo, mas ela faz com que você cresça. Ela faz com que você corra um pouco mais. E é o que fez o homem sair da caverna, pegando, né, parafraseando Platão lá atrás, né? O que fez os homens enxergarem a própria sombra, né? A vontade de sair da caverna. Então, a economia comportamental trabalha, infelizmente, com esse lado que foi um pouco, né, foi dito de forma bastante forte, Leone, na palestra, né, de meu irmão, do jeito dele, né, repito, não é um acadêmico, é homem de chão de fábrica, então ele gosta desse resultado, né, ampliar, aumentar a produtividade, ele sabe tudo de cor
desse crescimento de produtividade, que é o que a empresa cobra. Então, parafraseando a economia comportamental e utilizando o Valmer, né? Então, para crescer, eu preciso, né, acelerar. E quem não acelera comigo vai ficar para trás. Né? Quem não acelera comigo vai ficar para trás, ou eu vou ficar para trás. Então, eu busco o aperfeiçoamento para não ficar para trás. E se vocês olharem toda a teoria administrativa que nós discutimos até agora para a gestão de pessoas, a evolução, no fundo, tem uma vontade do aumento da renda, o aumento do capital. Ficou claro para todo mundo, gente? Tá, bota aqui. Tá claro para todo mundo? Ah, tem aqui no chat. Sim, sim. Né? Então, eu trouxe essa aqui e nós vimos lá que as pessoas não se motivam só pelo salário, né? Nós vimos que tem os fatores intrínsecos, os fatores extrínsecos, né? São aqueles fatores que são internos da própria pessoa, como um elogio, e tem fatores que são externos, como o salário. Mas a motivação pode ser higiênica ou pode ser motivacional, segundo Frederick Heisenberg. Então, o tempo todo nós estamos tentando encontrar uma forma de motivar o salário. Hoje eu trago uma revisão de remuneração estratégica para vocês, né? A empresa tem que entender que... E aí eu pego... Por isso que eu falei um pouquinho da teoria comportamental e peguei o gancho da palestra do Leandro, né? Percebam que minha mãe é muito criativa, né? Lá em casa, Leandro e Leonardo. Né? Pergunta se eu canto alguma coisa. Não. Julie? Acho que abriu sem querer, não quer falar. Não. Então, a gente vai discutindo aqui, trazendo a palestra. Peço muita ajuda de vocês e associando. A revisão, nós já falamos de remuneração e vamos falar do último assunto, que é coach. Rapidamente agora que a sala está maior. Aula que vem nós temos uns questionários, tem um questionário para responder, né? Um simulado que vai ser feito aqui mesmo na sala, não vai ser online não. Vou trazer as questões, você responde, me manda no portal e a gente corrige. Eu corrijo com vocês aqui só a resposta, né? Do questionário. Então, vai ser questões de todos os assuntos para ser uma revisão da prova. A gente vai fazer isso na aula que vem, também valendo pontuação. Espero que, se o pessoal puder, não, né, eu sei que vai acontecer uma ou outra, e fala comigo depois, mas tentar não faltar, porque vai ser a revisão, né? Ajuda bastante, que de hoje a 15 é a nossa avaliação, apesar que a avaliação vocês podem fazer. Vocês já receberam aí? Todo mundo já recebeu como é que vai ser a avaliação? Já. Já estão cientes. Não necessariamente vai ser na aula, né? Vocês podem fazer aí no decorrer. Mas o simulado não tem jeito, porque o simulado não vai ser no sistema. Eu vou passar para vocês, vocês respondem e me mandam no portal no final da aula. Mas é uma grande revisão dos assuntos que caem da prova. E no final eu corrijo as questões com vocês e faço uma revisão geral. Então, gente, esse assunto a gente viu na primeira unidade, mas ele está na prova, então eu trouxe de volta e meu irmão falou muito também na aula passada. Por que a remuneração tornou-se estratégica? Porque não dá mais, Júlio, não dá, Carlos, para eu pagar todo mundo igual. Eu preciso, Newton, encontrar formas diferentes de remunerar as pessoas. Né? Ele usou muito assim, é meu time, né? Eu sou um técnico, quem está comigo tem que ganhar mais, né? Então, essa é a questão da empresa, né? Eu não gosto muito daquelas questões de vestir a camisa, né? Eu acho que isso de vestir a camisa se tornou hipócrita hoje e, na minha opinião, tem muito a ver com o futebol, né? O cara beija com amor danado o escudo do São Paulo, na outra semana ele beija do Corinthians, na terceira semana ele beija a do Barcelona, e lá vai ele beijando escudo por semana, dizendo que ama todos os clubes. Então,
os funcionários, se você diz que veste uma camisa, parece que você vai vestir de uma empresa só. E você tem que estar preparado para várias empresas, para diferentes oportunidades que surgem, né? Novos trabalhos, novas perspectivas, novas remunerações. Então, eu não gosto muito do termo vestir a camisa. Eu acho que você tem que vestir a camisa da sua empresa. Você tem que trabalhar bem por você, né? Independente da empresa que você esteja, independente do lugar que você esteja, né? Eu não estou na faculdade agora, e nem vocês, mas a aula está acontecendo, no horário que era para estar acontecendo. Isso é compromisso. A universidade não tem como controlar isso, por mais que ela queira. Então, isso é compromisso que eu tenho comigo, em primeiro lugar. Consequentemente, eu vou trabalhar certo para a faculdade, seja a FAM, seja a UNEF, seja, né, a empresa que eu trabalho. E eu sei que vocês são assim também. Eu não preciso, né, do chicote, né, do supervisor taylorista, né, que se chamava capataz, para dizer que eu tenho que estar aqui agora dando a minha aula. Isso não significa que eu estou vestindo a camisa da UNEF ou da FAM. Eu estou vestindo a camisa do Leonardo. Né? Que vocês vão dizer assim, pô, Léo tá lá no horário mesmo, véio, tem que ir, viu? Léo já começou a aula. Léo vai mandar às 6 horas o link. Né? Então, Ian pediu o link ontem. Professor, essa remuneração deveria alcançar todos os cargos funcionários. Essa é a ideia, Carlos. Carlos coloca aqui que essa remuneração deveria ser para todos os cargos e funcionários. A ideia é essa, Carlos. Né? A ideia de remuneração no Brasil ficou muito com o professor Vicente Falcone, engenheiro mecânico, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que se formou em administração depois e transformou a Dom Cabral no maior instituto de negócios do mundo. Do mundo. E ele fala que a remuneração variável tem que ser para todos, do faxineiro ao presidente da empresa. Infelizmente, isso é mais difícil de acontecer. Eu tive a possibilidade na empresa que eu trabalho, gente, de desenhar a forma de remuneração variável, né? Pode não ser a mais justa, mas foi a que eu consegui desenhar. E lá a gente consegue remunerar do presidente à faxineira. Mas tem questionamento. Né? Claro, não existe a perfeição. As pessoas, o pessoal de vendas diz que é injusta, e lá vai, e lá vem. Faz parte do jogo, mas a gente conseguiu desenhar, através da teoria do professor Vicente Falcone, a remuneração variável para todos dentro da organização, da faxineira. O que não consegui, e eu assumo isso aqui para você, completo, foi os QEIs, né? Os QPAs, né? Os QPAs, que tanto meu irmão falou na palestra de palavra, ou as chaves, né? Que no Brasil quer dizer, conseguir mensurar que resultado eu quero de cada funcionário. Eu ainda não consegui, particularmente no setor administrativo. Eu consegui mais fácil com a equipe de vendas, porque é mais numérico, mas não consegui ainda com, Carlos, com o setor administrativo, o que às vezes provoca algumas injustiças, porque você olha para o setor, sei lá, setor de departamento pessoal, a gente coloca lá como meta diminuir o turnover, aumentar a satisfação com o trabalho, então a gente pesquisa sobre isso. Só que às vezes Carlos está trabalhando muito e Leonardo está fazendo nada. Mas se o setor deu resultado, ganha os dois. Então, eu ainda tenho essa dificuldade de mensurar no administrativo. Vendas, repito, é mais fácil, olhou. Mensurar isso no TI, né, mais complicado, porque eu sei que tem um que dá um pau. Você sabe que, mas cadê a chave para você individualizar isso, né, e remunerar realmente quem está trabalhando mais? Então, existe, mesmo você implantando esse sistema, existem injustiças que você comete, porque às vezes você não consegue parâmetros para individualizar. Então, muitas vezes você faz pelo setor, e às vezes tem 2, 3 pessoas carregando o setor, 2 ou 3 pessoas carregando o setor aí, e aí você comete injustiça. Não tem jeito, Carlos. Mesmo criando. Mas a gente conseguiu. Criamos, Jorge. Né? E conseguimos remunerar todos. Como a Ambev faz, né? Com todas as limitações, né? Comparar com o maior conglomerado de cervejaria do mundo é complexo, né?
o líder mundial na venda de cerveja no mundo, né? No mundo. Então, só para a gente entender aí um pouquinho. Ok, gente? Ficou respondida, Carlos? Ou compliquei? Respondida? Professor, ficou Oi? bem claro, sim. Ficou Ficou? claro, obrigado. Então, assim, Ficou. a gente implantou lá, tive a possibilidade. Minha área de ingestão de pessoas, a área que eu mais trabalho é essa daqui, né? Eu trabalho muito na remuneração, como a remuneração motiva, é muito esse viés, né? Que eu mais. Nós sabe disso, né? Que geralmente nas matérias de administração eu dou aula para dois, né? Que é a parte de remuneração, cargo, salário, desenho de cargo, remuneração. É a parte que me encanta. Não que eu não. Aquela parte de motivação, currículo, gosto, mas essa parte de criar remunerações que possam produzir, que possam criar estratégias, eu gosto muito de fazer. Mas, repito, Carlos, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Por exemplo, a gente fez um trabalho com uma pequena indústria lá do Novo Horizonte, né? É uma fundição que tem lá no Novo Horizonte, ela é pequena. E eles tinham uma conta de energia muito alta. E conversando com o dono, a gente fez um projeto, né? Você tinha uma empresa não muito grande, estava pagando quase 5 mil reais de energia, o que era muito alto para a empresa, né? A gente acreditava que podia ser reduzido. E a gente fez um trabalho que o que reduzisse de energia, 50% ia para o fundo da empresa. Ele disse que não queria esse dinheiro no início, né? Tem isso também. Aí ia para o fundo para fazer uma festa de final de ano, que economizasse. E a outra parte, 50%. E 50% iria para os funcionários dividir entre eles. Né? Eram 8 funcionários, então, se desse R$ 1.000 de economia. E aí foi brainstorming, fomos ouvir os funcionários, programa de conscientização, levamos os engenheiros, né, a UNEF, né, a FAN na época participou também, foi o coordenador na época de engenharia da FAN, bateu um papo, e fizemos, ouvimos eles, redesenhou política. Eu sei que a conta de luz caiu para R$ 3.000 no primeiro mês. Só que aí, são os problemas que a gente enfrenta. A ideia é boa, mas às vezes o dono não tinha prometido que X ia para o fundo da festa, X para dividir com os funcionários, 50-50, né? Na hora lá, você via que era má fé, que tinha como reduzir, vou só dar 500 para dividir para eles. Então, assim, às vezes a gente faz o desenho da remuneração, mas os gestores dão uma travada na gente, Carlos, e isso é verdade. Aí só deu 500, aí no mês que vem, aquele esforço todo que estava legal, Jorge, já vai dando aquela esfriada. Aí acabou, daqui a pouco, acho que voltou para 5 ou alguma coisa assim. Então, assim, o gestor precisa acreditar no projeto. Né? Por exemplo, no que eu fiz lá na empresa, eu redesenhei recente. Aí entreguei à diretoria, né? Aonde eu coloco a questão de que a perda for menor, remunerar as pessoas. Então, eu tenho uma remuneração para individual por pessoa e tenho uma remuneração para quem mais reduziu entre as agências. O que daria mais X reais. Eles nunca aplicaram. Então, às vezes, os gestores, por economia, do que Carlos falou, ou por falta de interesse, não aplica, não percebe a importância, Diogo, mas não querem pagar por aquilo. Não sei se estou me fazendo claro, né? Como esse rapaz da produção. Quando ele viu que economizou R$ 2.000, ele pensou que ia reduzir para 4,
né? E outra coisa, se tivesse implantado o que o professor falou, eu acho que esse consumo ia ser menor ainda, mas a empresa não implantou. E conseguiu 2.000 com reeducação, reutilização, utilizando a máquina na capacidade máxima, coisas que vocês conhecem muito mais do que eu, né? E você conseguiu a redução. Mas na hora lá, ele não deu 1.000 para os funcionários, só deu 500. E na festa só colocou 500. Aí você provoca. Você tinha dito que você não queria. Porque se você combina com as pessoas, cumpram. A pior coisa que a gente tem é falar uma coisa com os funcionários, com os seus liderados, e você não cumprir. Então, se ele tinha dito assim, ó, a gente vai dividir o que economizar por 3. Uma parte é da empresa, uma parte é de vocês, uma parte é da festa. Beleza. Mas aí, quando você distorce o que você combinou com o jogo andando, Dani, é frustrante, Nai. É frustrante, Michael. Então, assim, a gente precisa, Matheus, né, entender que são pessoas que estão lá do outro lado, que têm sonho, perspectiva, que apostaram na empresa, Raí, que acredita nela, Thay, cara. Então, Rafa, eu preciso redesenhar essa empresa como um todo. E é isso que eu digo para vocês. A remuneração estratégica, ela é de caráter motivacional. A pessoa saber que ela pode ganhar um pouco mais, trabalhar mais, motiva, né? Mas, assim, eu entendo que tem falhas do lado de cá, mas eu entendo que tem muita falha no gestor, nos diretores, na hora de aplicar, fica com pena de pagar. Mas se deu certo, se eu economizei, né? Do outro lado também, qual foi o erro? E aí você aprende também com o erro. Deveria ter um limite, né? São 6 meses. Como a coisa ficou aberta, eu acho que os diretores também ficaram com medo de ficar assim, se reduziu de 5.000, vou pagar a vida toda, né? Então, talvez poderia ter estipulado 6 meses, 7 meses. Então, coisas também que eu aprendi também. Então, às vezes você quer economizar, seu problema é esse, bora fazer um trabalho, né? Vamos ouvir as pessoas. E quando você joga os custos, gente, assim, que você associe com bens materiais, eu até fiz essa pergunta a ele, fica mais fácil ver, por exemplo, a Volkswagen perde em papel 1 gol por ano. Pô, é 1 gol, cara, né? Então, as pessoas vão materializando isso, né? R$ 2.000 dá R$ 24.000, dá para comprar 7 motos, sei lá. Dá para comprar 6 motos a R$ 4.000. Eu podia dar uma moto a todo mundo. Então, vocês vão materializando isso, as pessoas vão entendendo melhor. Quando você fala que está economizando por economizar, as pessoas não entendem, mas associa a perda a valores, né? Isso dava uma casa, né, nas empresas maiores. Então, isso facilita que seus subordinados entendam tão quanto está perdendo. Associa a carro, né? Ou associa a casa, ou associe, né? Isso é muito bom e facilita o entendimento. Eu associo muito a carro, não vou mentir. Ó, essa perda aqui dava quantos carros? Ah, dava um carro tal, pronto. Eles ficam lá e pensam, tá vendo? A gente perdeu, né? Podia ser nosso. Não sei se seria, mas a gente vende. Então, gente, no sistema de cargo, você tem um não financeiro, que a gente chama de recompensa, que é um elogio, promoções às vezes é financeiro, passeios, capacitação ou capacitações, eventos, tudo isso motiva, né, o funcionário fica satisfeito. Mas a remuneração ela é importante, que ela é direta, né, que é o salário, que está aqui embaixo, parte física, normalmente paga em festa, forma regulamentar, e tem uma parte que é variável, que pode ser participação no lucro, bônus, ações, e tem a indireta, a importância do subsídio, né? Poxa, você combinar com sua equipe naquele mês aumentar o vale alimentação, sem te atingir tal resultado,
Agora cumpra. Pague. Pessoal, eu precisava atingir uma meta determinado mês e a meta não estava indo. Estava indo, né? A passos de tartaruga. Eu comprei. Olha que besteira para vocês verem como o ser humano é engraçado. Eu comprei um vale-compras da Americana de R$ 50 e coloquei no quadro do escritório. E falei assim, quem vender mais pode vir aqui, tá aqui, ó. Pode vir aqui e pegar que é seu. É só no dia 30 você ser o que mais fez operações de crédito. Um vale de R$ 50 que eu comprei na Americana com a família, meio que brincando. Quando deu dia 29, tinha 2 disputando. E no grupo do WhatsApp, né, que a gente tem dentro da empresa, não parava. Eu vou ganhar. Peguei mais 2 meninos aqui. Tu tem quanto aí? Né? Então, às vezes, não é o valor, é a conquista. É o ganhar, é o ser reconhecido. Então, isso ele colocou muito. Tem uma pergunta aqui de Vinícius. O problema, Léo, é que a remuneração está ligada muito ao individualismo. A partir do momento que a empresa consegue economizar e transformar em remuneração, com certeza ela não vai pensar no funcionário. Esse é um dos problemas que a gente tem com remuneração. Perfeito, Vinícius. É isso mesmo. Que foi o que aconteceu nessa fundição lá do Novo Horizonte. Quando ela viu que foi R$ 2.000, que dava 24 mil no mês, sei lá, você deve ter feito essa conta, 24 mil no ano, ele voltou atrás. Então, assim, todo aquele trabalho de conscientização, o esforço de cada funcionário para trabalhar na capacidade máxima, para desligar as luzes, né? Folgar o bocal de ambientes que a iluminação estava boa, né? Colocaram o temporizador nos banheiros, eles mesmos, assim, né? Todo esse esforço vai por terra. Concordo plenamente com o que você disse. A empresa, por pensar às vezes no momento, esquece do retorno como um todo. Perfeito. Viu, Léo? E só dando como exemplo, lá na empresa onde eu trabalho mesmo, é uma empresa que ela vende todo material elétrico e o dono, além no caso, o filho do dono trabalha, né, ele é o gerente da empresa e eles recebem remuneração de alguns produtos que a gente lá vende. E até uma forma podia ser uma forma de remuneração para a gente, e a gente ganha como se fosse uma comissão a cada produto que a gente vendesse de outras marcas, né? Mas não, no caso, toda a remuneração vai para o filho do dono, que é o gerente da empresa. Entendeu? Então aí a remuneração para a gente só o salário mesmo base. Salário fixo, que é assinar na carteira. Nada mais do que isso, entendeu? E ainda acha que é um favor, né? Não, deixa ganho o salário. Isso. E ainda acha. É não pensar do salário de forma estratégica, né? Que eu vou ganhar mais. Poxa, já pensou se ele dá 10% para vocês do que ele ganha? Vocês corriam muito mais, não estão ganhando nada. É difícil, para o empresário entender isso, né? Ah, mas eu já pago o salário dele. Eu sei. Né? E cada vez, gente, aí, por exemplo, às vezes o que é que você faz? Aí você fala assim, olha, eu começo a lhe pagar uma variável se você atingir uma meta, sei lá, de 40 mil. Pô, quando o cara atinge essa meta aqui, já é final do mês. E o dono da empresa sabe disso, Marcel. Então finge que tem variável, mas não tem. Né? Então é esse dia a dia meu aí. Espero que junto com vocês, para que as pessoas percebam que a remuneração tem que ser diferente para quem trabalha mais. Por isso que a gente tem um monte de gente aí insatisfeita, trabalhando errado, não quer crescer. Não está nem aí, eu ganho isso mesmo e acabou. Mas é fruto também da nossa da gestão, e aqui eu faço uma crítica aos gestores. Isso Quem foi trabalha até, de ganhar foi até diferente. um motivo lá numa última reunião que teve lá, foi até um motivo de um ponto que um colega da gente colocou, né? De colocar como se fosse uma remuneração por cada
Por cada produto, você parece, produto tal, a gente vai estar ganhando tanto por cento de remuneração. Não precisava ser muito, mas qualquer coisa já bastava, né? Aí É zero. o administrador lá da empresa falou, não, a gente vai procurar ver isso aí até hoje. Até passou mais de mês já e acabar o esquecimento. Tá numa gaveta. É. Tá em alguma gaveta. Mas isso disse tudo, é a pura verdade. E desmotiva pra caramba. Desmotiva pra caramba. Mas assim, eu vou ensinando as coisas certas a vocês, que amanhã vocês serão os líderes e poderão fazer, colocar em prática. Não importa o tamanho, dá para fazer sim remuneração variável, dá para pensar na remuneração variável, dá para entender sobre remuneração variável. É só entender que eu tenho que pagar diferente a quem produz mais. Né? Como você falou, não vai ser uma grande diferença, mas é uma diferença. Você trabalhou mais que o outro, você vai ganhar mais. O salário é ótimo, a gente agradece o salário pago pela organização, mas eu tenho que pensar estrategicamente. E essas organizações que não pensam assim, gente, irão morrer mais cedo ou mais tarde. Vocês estão vendo o tanto de empresas que estão fechando. Eu sei que tem a pandemia, sei disso, mas também eu sei que tem empresas que não se reestruturaram, que não pensaram antes, que não tentaram criar alguma forma de comunicação, não sabe quem é o seu cliente, entra e sai, nunca te perguntou nada, não tem um banco de dados, a gente já discutiu sobre isso. Né? Então, não tem funcionários enganjados, está pagando o preço. E está aí. Está fechando pela pandemia, a pandemia acelerou. Então, a gente precisa ser inovador, buscar fórmulas novas na empresa que vocês trabalham, na empresas que serão de vocês, quando vocês tiverem oportunidade, né? O não a gente vai tomando, mas a gente ir pensando também, poxa, o que é que eu faria aqui de remuneração variável? E se um dia tiver a chance, mostra. Né? Se um dia tiver a chance, mostra. Tipologia dos cargos, essa é a parte que eu trabalho muito. Política salarial da empresa, capacidade financeira, desempenho geral das organizações, competitividade da empresa, situação no mercado de trabalho, né? E dos fatores, esses são fatores internos, né? Desenhar o cargo, mas hoje, gente, o cargo está caindo de moda. Eu não tenho mais como desenhar cargos. Eu tenho que remunerar a pessoa. E é isso aqui, como o Vinícius falou muito bem, que está dando trabalho das pessoas entenderem. Eu não tenho mais tantos cargos na empresa, as empresas estão enxutas. Então, o que eu posso diferenciar a pessoa é na remuneração. Pagar mais para quem produz mais. Né? Gente, não dá. João falou muito bem. Não dá para a gente pegar um cargo como vocês mostraram lá na sala, com doutorado em produção e o salário ser R$ 1.600. Assim, eu recebi uma vaga de compras de uma determinada empresa aqui de feira, boto lá no grupo de vocês, passou, se tornou pública mesmo. Comprador com larga experiência, com nota fiscal, com larga experiência em compra, com Excel avançado, com análise de nota fiscal. Top, salário, 1.600. Então, a gente precisa estar mais próximo, né? Eu sei que o momento atual, a faca e o queijo ficou para as organizações, né? Para esse lado que pensa sempre em ganhar. Mas, assim, eu digo sempre, a maré que vai, a maré que volta. Né? Estamos numa situação mais difícil agora, mas por que não agora? Eu não posso pagar um pouco mais e trazer um funcionário melhor? Porque eu tenho que pagar menos para trazer um funcionário meia boca, desculpa a expressão, um funcionário com a menor capacidade. Então, eu particularmente não consigo entender.
beleza, eu não vou pagar os 10 mil, que era essa vaga, mas eu vou pagar 3.500 e vou trazer um profissional bom. Se eu pagar 5, eu vou trazer um profissional melhor ainda. Agora, se eu pagar 1.600, então, só para a gente. E com larga experiência em compra, com Excel avançada, e com análise de nota fiscal, por R$ 1.600. Então, assim, é o nosso dia a dia mesmo, de estar conversando com as pessoas, explicando a importância da remuneração, a importância de reconhecer quem trabalha melhor. Mas vamos lutando junto. Um dia a gente consegue, pelo menos, ser um pouco mais justo. Mas é difícil. E tá aqui, gente. Ele citou algumas, né, durante a palestra dele. A remuneração funcional, você ganha pela função que você exerce, né? A profissão de vocês, a nossa também, né, tem um teto, mas que muitas vezes esse teto, o CREA fiscaliza bem mais forte, por exemplo, do que o CRA, mas as pessoas não respeitam muito, né? E aí você já comentamos isso na sala, auxiliar de ajudante do outro e paga um salário menor. Remuneração por habilidade, e aí realmente você precisa de um profissional específico, né, de um curso específico, e aí é caro mesmo. Isso é legal, né? Você tem toda essa vantagem por um preço justo, mas você ganha um pouco mais por uma habilidade que você tem. A remuneração variável em si, né, que a empresa pegar uma parte do lucro dela e dividir para os funcionários, pode ser por forma de uma participação nos lucros ou por produtividade. Tem que encontrar uma forma, mas é possível. Como é que nós fazemos lá? Nós pegamos o lucro mensal, né? Fecha-se o balanço do mês anterior. Então, por exemplo, fechou o balanço de abril, a gente pagou em maio. Então, o de maio está fechando agora, a gente vai pagar em junho. Aí, o que deu de lucro, se não der lucro, que às vezes acontece, agora mesmo não está dando lucro, aí ninguém ganha. Mas se der lucro, ganha todo mundo? Não. Tem uns critérios. Tem que estar nos critérios. Então, é esse aí que é o X da questão. Tem uma perguntinha aqui. Espera aí que eu conto os critérios para vocês. Leone pergunta: é uma decisão que pode desmotivar o outro? Acontece, Leone. Léo, tem uma informação que eu passei. Pode falar. Lá na empresa eu tenho 2 técnicos. Sim. Sendo que um deles tem mais tempo de casa. Porém, o segundo está desempenhando um trabalho melhor e já chegou até me pedir uma promoção. Porém, aí eu estou numa situação meio difícil. Se eu promover um, eu posso estar desmotivando o outro. Estou numa cintura que meio complicado para resolver. É aquela situação que lhe pressiona na parede, né? Agora, sim, se você não promover ninguém... Aí vai ser um constrangimento para os dois, na verdade. Os dois realmente eles merecem, porém, no momento, não tem como dar promoção para os dois. Não tem como promover. Aí, o que é que eu estou vendo com a empresa? Ao invés de eu promover ele de nível, a gente tentar ir ajustando o salário dele, dos dois, e equiparando o salário. Quando estiver próximo da promoção, a gente dá a promoção de quem se destacar melhor. Pronto. Pelo menos é justo. Uma forma de estar motivando eles e chegar ao esperado, né? E assim, quando você vê, e parabéns, né, pelo líder, quando você vê o menino, né, ou um jovem chegar cheio de gás
que hoje não está fácil chegar cheio de gás. E ele se destacar, e daqui a pouco ele está na frente dos outros, não é fácil você dizer, agora você vai ser promovido passando por todo mundo. Mas é justo, ao mesmo tempo, que ele continue crescendo, né? Com certeza. E o outro está se destacando bem melhor, porém tem pouco tempo, acho que uns 8 meses que ele começou a desempenhar melhor, a correr atrás de estar resolvendo as coisas, fazendo projetos de melhoria, sempre à frente das atividades. Então, no intervalo de tempo curto, ele se desempenhou muito bem. E se você não deixar ele ir, pode desmotivá-lo também, né? Com certeza. Esse é nossas decisões que a gente passa o tempo todo tomando, né? E vai acertar, a gente não vai conseguir agradar a todos. Você está fazendo esse esforço, mas uma hora, com um dos dois, a gente vai ter que chamar para conversar. E dizer, olha, eu tentei aumentei o salário, não tinha como ser os dois, foi ele, por isso, mas continue trabalhando, para o próximo ser você. A gente nem sabe se vai ter uma próxima vaga, mas a gente está lá, né? O próximo vai ser você. O chateado vai ficar. Verdade. Um dos dois, em alguma hora, você está adiando, né, de uma forma inteligente, mas alguma hora um dos dois irá ficar. A não ser que abram 2 vagas, né? De repente, mais para frente, pode abrir as 2 vagas. As 2 vagas de promoção. Você está ganhando tempo, né? É a história da quarentena que a gente fez para ganhar tempo para a vacina, né? A vacina não chega e a situação está ficando cada vez mais difícil da economia. É um pouco. Porque também a gente, às vezes, o jovem, ele se desmotiva porque ele percebe que ele está no fundo de uma fila para promoção, né? Para crescimento. Mas eu já vi aí que com você não é assim, você está dando espaço. Eu procuro motivar ao máximo, né? Para que eles se desenvolvam como técnicos e procurem sempre estar buscando melhorias, sempre buscando conhecimento. E parabéns, é isso mesmo. Mas essa indecisão é normal. Mas mais cedo ou mais tarde, um dos dois vai ficar chateado com a gente. E não vai saber desse esforço todo que você fez. Verdade. Não vai saber, não. Teve um colaborador que foi desligado pela diretoria, assim, e eu segurei ele o tempo todo. Sabe, assim, ele era um bom funcionário, mas tinha problema de produtividade. Então, a gente estava daqui, a gente estava dali, e até um dia que veio a diretoria, aí tinha que escolher uma, produtividade mais baixa era dele, aí não tem conversa, né? Vê a ordem de cima. Eu tenho esse dilema também lá. E ele foi embora, né? Foi demitido. Eu tô lá. E no dia de assinar a verbação, né? Com o sindicato, aquele negócio todo, ele me detonou. Pô, é difícil. Detonou. Eu tô com lá também nessa situação. De cachorro para lá. É um cara que, porra, velho, como pessoa é gente boa. Agora, a produtividade é muito baixa, e eu preciso dele. Ele depende da empresa, depende do plano de saúde. A esposa dele anda doente, fazendo os tratamentos, tem câncer. E eu dependo do resultado dele, mas eu não tenho resultado. Estou o tempo todo trabalhando ele para ver se ele consegue chegar no patamar que a gente precisa. Mas está uma situação difícil. A empresa já pediu para cortar e eu estou só empurrando com a barriga. Porque é um pai de família e precisa. E para que a gente se relaciona, né? A gente conhece a família, a gente... É muito maior a gestão de pessoas do que uma sala de escritório, né? Tem uma relação, tem um ser humano do lado de lá. A empresa... E lhe digo, no dia que sair assim, possa ser que ele não veja esse seu esforço, que faz parte também. A empresa
precisa do resultado da equipe e ele é uma das pessoas que está na frente de alguns serviços que eu preciso que ele realize, mas o rendimento é muito baixo, muito baixo. E aí eu Já fico fez de nessa... tudo, né? Capacitação, treinamento, já... Aí a sorte dele é que ele não entrou no corte ainda por causa dessa pandemia aí, que a empresa decretou que enquanto estiver nessa pandemia aí não era para haver cortes. Mas Ó, pedir a Deus aí para dar tudo certo. no dia que estourou a pandemia, o diretor virou para mim, né, onde falou assim, 3. Aí 3 o quê? Corta 3. No dia, 16 de março. Porque a empresa ia entrar no projeto de redução salarial dos 25%. Uhum. Aí não podia demitir, assinou para 3 meses, não pode demitir por 6, não é isso? Aí. Ainda bem que a sua não precisou passar por isso. Então, assim, de supetão, assim, 3 aqui. Aí a pancada é grande. Aí sentei com os gerentes de área, né? E aí bota os nomes na mesa. E esse aqui, aí vem isso tudo que você falou. Rapaz, essa daqui teve filho agora, mudou para Salvador, a mulher morava em Amargosa e tem criança. E tá pagando aluguel. A produtividade é baixíssima da menina. E assim, e cada coordenador de área tenta tirar o seu, né? Ele vai, pega do dele, que ele tem mais gente. Aí eu, gente, não é questão de pegar de A, de B ou de C, não. A gente tem que tentar ser o mais justo possível. A gente vai demitir 3 pessoas. Uma equipe de 45, agora 42. Não é uma equipe de 200 pessoas, é de 40 pessoas, né? 45 pessoas. Então... Uhum. Mas é o que você falou aí, vem tudo. E assim, o pessoal que está mais próximo do que eu, né? Porque eu fico mais no setor pessoal, mas o pessoal que está lá com eles no dia a dia, pô, aí o cara conta, não, esse daqui a esposa está com câncer, esse daqui... A situação é crítica. Ah, esse daqui aceitou ir trabalhar em Santo Antônio no momento que a empresa mais precisou, tu vai agora demitir o cara, né? Eu falei assim, gente, eu tenho que escolher 3. Nós temos que sair daqui com 3. Mas é o que você fala, não é fácil. E assim, quem está mais próximo, talvez para mim é difícil, mas eu estou mais longe. Mas para quem está do lado, sabe tudo, né? Uhum. É muito mais complicado ainda. Antes de estourar essa pandemia, a empresa passa uma lista lá de cortes lá para o setor. E da minha equipe pediu 2. Aí eu falei, rapaz, eu não tenho a mínima condição de cortar 2. Eu estou precisando contratar mais um. Não tenho como cortar mais 2. Que quando eu fui promovido ano passado, ficou minha vaga pendente. E no início do ano eu promovi um auxiliar a técnico de refrigeração. Então eu consegui justificar as 2 vagas que era para ser cortado. A minha saída e o técnico que foi deslocado para a refrigeração. E a produtividade de vocês não caíram, né? Não, continua a mesma coisa. Graças a Deus está estável. Mas você acredita que no fim da pandemia vai voltar de novo essa questão do corte? Eu não duvido mesmo, não. É bem provável que solicite mais corte lá. Mais cortes. E a gente pensa tudo, né? A questão da idade, como é que a pessoa vai arrumar emprego agora. Uhum. É uma luta. Mas eu também estou com estabilidade agora de 6 meses, né? Legal. Mas... e aí você liga, a pedir todo mundo, não pode vir, assim, foi uma demissão, que geralmente a demissão olho no olho, né, é dura, mas a demissão na pandemia foi pelo telefone, rapaz, uma coisa fria, ó, você não está na empresa, sabe? Ai, meu aviso prévio, não, vai ser indenizado, vamos pagar o aviso prévio, não sei o quê.
eu não vi as pessoas, né? Eu não olhei as pessoas, né? É meio complicado. Eu não consegui falar, o menino liga pelo Zap 10 horas, depois da aula aqui, né? Ligou mais cedo, mas não podia falar, ligou depois da aula, 11 horas da noite. Ô, rapaz, tu sabe, né? Então, é o que você fala. E essa discussão é muito rica, gente, porque todos vocês passam ou passarão por esses processos que Leandro está contando, que eu estou contando aqui, que Leandro contou na aula passada, né, que é demitir pessoas, né? Que é a parte pior de tudo isso. Mas que faz parte. Tem duas perguntas aqui. Deixa eu ver se Carlos é pergunta. Esse que chegou agora tem quanto tempo de empresa? É para você, Leandro. 8 meses, ele falou. Tem 8 meses que ele começou a se destacar, na verdade, né? 8 meses. Ah, ele não tem 8 meses de empresa, não, né? Não, ele tem mais de 8 meses. Tem mais de 8. Um tem 5 anos e o outro tem, acho que se eu não me engano, 3. Porém, era um pessoal que estava meio estagnado no tempo. E começaram a se destacar, o de 3 anos, começou a se destacar de uns 8 meses para cá. Entendi. Entendeu? Deixa eu ver, tem outra aqui. Porque aí Carlos coloca para você também, Leone, e para a gente todos, né? Porque tem um funcionário que chega com todo o gás para mostrar serviço e depois cai. Mas às vezes cai por isso, porque sente que não vai ser valorizado. Tem uma série de fatores que também contribuem. Professor, uma dúvida. O senhor falou do aviso prévio. As empresas ainda são obrigadas a pagar? Diogo, durante a pandemia, o aviso prévio foi cortado na medida provisória. Mas, como a gente demitiu antes da medida provisória, nós tivemos que pagar o aviso prévio. Se a empresa tivesse esperado um pouquinho, ó, que maldade minha, não ia pagar. Não ia pagar. No aviso prévio foi cortado durante a pandemia. Léo, sobre a atividade, o senhor vai mandar, o senhor quer no final da aula, porque os arquivos que o senhor colocou foi arquivo e o slide. Falo sim. Tem um artigo lá, se não tiver, eu conserto. É importante também, eu falei de todas, eu acho que não. Remuneração variável estava nela. Tem muita gente que troca por ações da empresa. A Ambev permite que você troque a PL por ações. Não sei se é todos funcionários. O salário direto, nós vamos falar agora, que são os benefícios, que isso atrai muito. Pô, meu salário é... Essa empresa aí da vaga de R$ 1.600. É R$ 1.600. Bom, mas tem um plano de saúde muito bom. Tem R$800 lá de vale alimentação, R$1.000. Eu já começo a olhar com mais carinho para essa empresa. Mas só o salário já desmotiva. E a remuneração por competência, né? Você vai aumentando o seu conhecimento, você tende a ganhar mais. A história do professor doutor tem um salário mais alto do que o professor especialista, do que o professor com mestrado, porque ele galgou mais competências. Benefícios, né? Então, você tem a remuneração total, você tem a remuneração básica, tem o incentivo salarial e tem o benefício. Eu disse na aula que a gente tratou disso, né, que eu conversei com vocês, que muitas empresas hoje têm benefícios tão altos que estão chegando no salário, né? Se você entra hoje no banco mesmo, você tem hoje de vale alimentação, quase que você tem de salário. O salário inicial hoje de um bancário entrando é 2 e pouco. 1.100 é seu vale alimentação. 1.143. Então, ele vai vender com 10%. Ele já faz as contas, né? Pô, eu ganho tanto, vendo com 10% vale, lá vai. Se não tiver família, né? Então, muitas empresas hoje jogou tanto no benefício que o benefício ficou... Tá perto do salário. Está perto do salário. No concurso último do Banco do Brasil, o salário era R$ 1.800.
o Vale Alimentação 1.143. Eu falei, pô, tá chegando. Então, para vocês terem uma ideia de como os benefícios pesam. Você tem um plano de saúde legal que você bota na ponta do lápis. Ó, Leone colocou aí a preocupação dele em perder, do funcionário perder o plano. Então, tudo isso são as dúvidas que a gente passa todo dia, Abraão. Né, Anselmo? Que a gente tem... E a empresa... E o que acontece? Na folha salarial, eu tenho que descontar INSS, eu tenho que descontar imposto de renda. Né? Então, a empresa tem um custo da folha. Essa história, um funcionário é o dobro. Não é. Dá 85%. Né? Mais férias, mais 13º. Então, um funcionário de R$1.000, ele sai por 1.800, mais FGTS, que é 8%. Ele sai em torno para a empresa de 1.850. Então, cada R$1 que eu coloque lá, ele aumenta mais 0,85. Cada R$1 que eu dou ao meu funcionário a mais, eu estou dando, na realidade, R$1,85, né? No meu custo. Então, por isso que os benefícios no Brasil, nós somos o país do mundo com maior política de benefício. Mas o objetivo é fugir da carga tributária do salário. Mas quando chegar a minha idade de aposentar, é que agora aposentar, né? Eu vou estar igual a música de Luan Santana, velhinho, gagá, né? Vai se aposentando. Não está lembrando, mas a gente, o salário, sei lá do salário. Então, a gente vai estar bem gagá aqui na frente. Mas, de um modo geral, a política de benefício no Brasil ela é muito grande porque ela não tem taxa. Eu não pago taxa sobre o benefício. Sei lá, eu pago a Alelo R$5. Eu vou dizer o valor certo para vocês que eu paguei hoje. R$3,83 por funcionário. E eu posso colocar quanto for lá. Então, perceba que a política de benefícios é uma boa. O funcionário brasileiro gosta da política de benefícios também, porque assim, você vê seu salário lá, quando você faz a soma, o que descontou de INSS, o que descontou de imposto de renda, a lágrima vem no olho. Né? Rapidamente aqui falando para vocês, ó, se eu... Tá aqui, cadê? Se eu pago 3.000 a um funcionário, na mão dele só vai 2.700 e alguma coisa. O demais vai para INSS, imposto de renda. Aqui, deixa eu ver esse. Se eu pago 7.500 a um funcionário, só vai 5.789,88. Se eu pago 5.800, só vai 4.587,94. Então, quando o funcionário vê que o benefício ele pega todo, ele também se empolga, né? Mas, assim, ninguém pensa na aposentadoria, que aí eu não tenho. Aí você vê muita gente que se aposenta, passa por dificuldade. Mas os benefícios são os mais variados. Deixa eu ver se eu botei aqui a tabela dos benefícios. São os mais variados. Aqui, ó. São certas regalias e vantagens concedidas pelas organizações como parte integrante da remuneração. Né? Eu estava lendo esses dias, gente, e lembrei de vocês. Eu vou botar esse vídeo depois no grupo para vocês darem uma olhada, sem compromisso. Aí perguntam a ele, né? E aí você perguntou para essa universidade onde quer trabalhar. Não me lembro que universidade é. Acho que é a Universidade de Santos. Onde você quer trabalhar? Aí todo mundo, na Google. Aí ele mostra a foto da Google nos Estados Unidos. Aí é aquilo tudo que a gente vê, né? Carrinho, verde. Google no Brasil, um escritório. Igual a outra. Então, assim, às vezes a gente quer trabalhar em um lugar que a gente não conhece. A Google nos Estados Unidos é daquele jeito que está lá no filme. A Google no Brasil
é um escritório. Eu achei bem interessante essa analogia dele. Então, gente, às vezes a gente sempre acha que o terreno do outro, do vizinho, é mais verde, e às vezes perdemos a oportunidade de crescer dentro da nossa empresa, né? De desenvolver dentro dela, de trazer soluções, como o Leone comentou, porque eu acho que o terreno do vizinho é mais verde, mas às vezes não é. Então, a Google no Brasil não é a Google americana. Aqui não tem área verde, não tem carrinhos sem motorista. Aqui é um escritório. Então, eu quero trabalhar na Google. Você conhece a Google? Não, você conhece o que você viu no filme americano, no que a Google vende. Mas aqui no Brasil é um escritório para vender publicidade. Então, gente, né? Importante querer crescer, importante novas carreiras. Mas assim, eu tenho espaço para crescer onde eu estou, Ariel. Eu tenho espaço, Júlio, para crescer onde eu estou, Anselmo. Então, assim, eu tenho que analisar, porque às vezes onde eu estou, eu tenho essa capacidade de crescimento também. E às vezes eu estou olhando o terreno verde do lado e não regando o terreno verde do meu lado, né? O jardim do vizinho é sempre mais bonito. O jardim do vizinho é sempre mais florido. Será? Então, olha a política de benefício, né, que sua empresa tem. Tudo isso é importante. E lembre-se, trabalhe sempre certo por você. Trabalhe sempre certo por você. Qual a exigência, né? Tem os benefícios que são legais, férias, 13º, aposentadoria, auxílio-doença, salário família, salário maternidade. Mas tem benefícios que a empresa queira dar, né? Gratificações, refeições subsidiadas, seguro de vida em grupo, assistência médica hospitalar, empréstimo ao funcionário, transporte para casa, local de aconselhamento. Então, tudo isso são espaços, são espontâneos. A empresa não tem a obrigação de criar, mas ela pode criar em prol de resultado. Não esqueçam disso. O que a empresa quer é resultado. Né? E você pensar também, né, como líder. Por exemplo, você está trabalhando home, vamos supor, a empresa te autorizou a trabalhar home office. Aí você está passeando, está saindo, ou seja, a empresa paga teu salário para te proteger e a pessoa está rodando a cidade toda. Eu estava até o início da semana trabalhando home, eu não descia para nada, estava tudo no delivery, tudo no entrega, do supermercado, vão dizendo aí, tentando sair o menos possível, porque assim, se as empresas confiarem em mim, aí eu vou sair e vou pegar o negócio. Posso pegar dentro de casa, aí tudo bem, aí eu não tenho culpa. Mas eu ficar procurando, não procuro não. Então é bem interessante isso. Então isso é bem interessante. Né? As pessoas não têm, muitas vezes, essa consciência. Viu, Léo? E o esforço, né? Pois não? Tu falou isso aí agora, eu lembrei de um técnico que está afastado. Ele deu positivo para Covid e está cumprindo a quarentena dele. Quando foi essa semana, encontrei ele ali no Anel de Contorno, passeando. O cara era pra estar em casa, em isolamento, o cara tá passeando pela rua. É isso que é difícil, né? Não, isso me aborrece mais, e eu sei que vocês também, você também, né? Porque até a pessoa ter uma deficiência técnica, essa questão da cabeça, né? Pô, pensa, cara, lá a empresa, a gente trabalha com carro, né? Pô, aí o cara vai beber, é pego na blitz, vai ficar sem carteira, eu não vou ter que demitir o cara? Aí é uma justa causa aí. Pô, velho, não é possível. O rapaz vai beber sua zorra, por mim tu bebe
né, de tu ficar de cabeça para baixo, se tu quiser. Mas vai de Uber. Né? Então, é complexo mesmo. Eu sei que tem um lado das empresas que, às vezes, também, e como vocês falaram muito bem, não cria o aspecto motivacional, não pensa no funcionário, mas muitas vezes também o funcionário não pensa. A empresa faz um esforço danado, coloca o cara home, gasta não sei quantos mil para colocar a estrutura home office para o indivíduo, Cleverton. E ele está passeando na Noide, na Fraga Maia, correndo. Ah, não aguento ficar em casa, não. Ah, tomar banho, né? Então é complexo. O ser humano é complexo. Isso quando não está fazendo coisa pior, né? Numa festa de paredão, dizendo que não sabia o que era. Tipo de benefícios. E outra coisa hoje, gente, cá para nós, rapidamente. Eu sei que assim, legalmente não é 100% certo, mas todos nós olhamos o Instagram dos funcionários. Todos. E quando não me aceita, eu falo lá, não me aceitou não, teve algum problema, tu não me viu ainda. A gente olha. Né? Aí a pessoa está lá de atestado, não vou falar da pandemia, a pessoa está lá de atestado, e você olha, final de semana, fulano, na praia, cerveja na mão, e o atestadozão lá, né? É aquela história, né? É errado, né? É vida pessoal, mas a gente está olhando. A justiça está olhando dos devedores agora o Instagram. Assim, a pessoa está devendo e está indo para a Europa quando podia. Está passeando, está tirando foto em carro de luxo. Para tu ter ideia, João Anderson, o governo está olhando, eu não vou olhar, me perdoe, mas eu dou uma olhadinha. Deixa eu ver aqui se está doente mesmo. Passa um olho. Para vocês eu assumo. Mas, então, para a gente olhar isso aí que aborrece, né? Atestados que você vê frios, né? Assim, não combina nada que o cara está dizendo com o que ele tem. Então, nós somos o campeão nacional de atestados, nós somos o campeão mundial. Né? A Bahia é campeã nacional de atestados. Vocês sabiam disso? Sou baiano, tenho o maior orgulho de ser baiano. Sou tão baiano que sou de feira, e de feira. Mas nós somos que damos mais atestados, gente. E vocês sabem o que eu estou dizendo, vocês estão nas organizações aí, vê. Essa fama ridícula de preguiçoso, que virou piada nacional, mas nós de preguiçoso não temos nada, mas muito das piadinhas é fruto da quantidade de atestado que nós damos. Porque é muita festa. É muita festa mesmo. Né? O lugar que tem festa, né? Então, acaba sendo campeão de atestado nacional. Aí vira essas piadas que são injustas, mas que fazem mesmo. Vocês sabem disso. Então, tipo de benefícios. Assistência, né? Pode ser assistência médica, odontológica, financeira, aí vai. Recreativo, ter um clube social, ter um espaço... tem uma pergunta aqui. Professor, o senhor não acha que existe, muitas das vezes, omissão da área de medicina das empresas? Ariel, muita. Muita. Muitas vezes, por algumas empresas não terem um médico, né, que pudesse fazer esse exame, e muitas vezes que é complicado a gente dizer que não é. Gente, não sou eu que estou espirrando, não, viu? É meu filho aqui. Está atacado a rinite. Então... porque eu estou falando e não estou espirrando, vocês devem estar cheio de gente, está vendo ele. Então, Ariel, existe uma omissão, muitas vezes a empresa não quer pagar,
né, por profissionais mais qualificados. Os nossos exames admissionais são ridículos, em sua maioria. A pessoa nem olha direito para você e diz que você está apto ao trabalho, Dan. E do outro lado, Diego, a gente, Ariel, fica sem saber o que falar, né? Que as pessoas acabam cobrando, Marcos, e levam o atestado, a gente não tem quem olhe, e a legislação trabalhista, a questão da medicina do trabalho é muito fraca. Tem empresas que têm, né, que podem ter, como a Pirelli, que tem um médico responsável. Não sei se a empresa de Leone tem, aí você tem um médico que possa avaliar. Mas a maioria, o atestado vira válido, mesmo você sabendo que é falso. E muitas vezes, gente, por esse negócio do trabalho ser tão frágil, muita gente coloca na justiça, se aproveita, né? É muito frágil, é muito frágil. Eu fiz agora o anual da FAM, de medicina, né, do trabalho, e foi agora durante, eu estava no meio da pandemia, ele não sabe quando é o fim, né? Estava na pandemia. Aí a médica já disse logo, olha, não vou poder tirar sua pressão, não vou poder tocar no senhor, o senhor tá bem? Tô, pronto. Acabou. Apto. Ano que vem o senhor volta, viu, para fazer tudo direitinho. Então, Ariel fala muito bem, essa não participação da medicina, essa não questão da medicina preventiva nas empresas, também levam a esse facilidade de atestado, ou essa questão de acidentes de trabalho, essa questão também tem um outro lado do funcionário, né? Que as empresas também se aproveitam. Pois não? Lá na empresa tem médico lá no trabalho. Inclusive, ele atestou um técnico da minha equipe. Ele vivia se queixando de problema de coluna, que estava com problema psicológico e tal. E esse rapaz está inapto a fazer serviço em altura e atividades que envolvam carregamento de peso e tal, por causa do problema de coluna dele. Aí você vai lá no Instagram do cara, volta e meia, o cara tá fazendo ciclismo, fazendo trilha. E aí? É difícil, né? Lidamos com isso o tempo todo. E é difícil. E tem um médico, né? Olha, dentro da empresa, o cara fica lá botando a mão na coluna, dizendo que tá com problema de coluna, que tá todo arrebentado. No fim de semana, lazer. Pensa aí, o cara montar numa bicicleta e fazer uma trilha. É bom demais. É complexo. Isso aí, eu fico doido para mandar ele embora, mas não posso. Porque ele tá com a garantia? Tem mais estabilidade que o gerente da fábrica. É FIPA, é? O cara é sindicalista. Aí só na misericórdia agora. No dia que ela aposentar e pedir as contas, pedir para ser mandado embora. Ou ele ir para o sindicato de vez, né? Que às vezes é até melhor. A empresa paga o salário para ele ficar no sindicato. Pior que lá é um dilema. Eu tenho um no sindicato, da equipe da elétrica, e o outro na empresa, na minha equipe também, que é esse, que eu citei agora. Brincadeira? Sua equipe tem quantos? A elétrica tem 8. 2 você não pode mexer, sobrou 6. Não posso mexer. Não, mas esse... Fica quietinho lá. Gente, com todo respeito, eu sei da importância do sindicato, né, na história, mas, pô, a galera que é funcionária do sindicato, para a gente é um salve-se quem puder. Viu? Professor, o senhor não acha que existe, muitas das vezes, omissão da área de medicina? A empresa agora também, por conta do corona, os atestados já são de 7 a 15 dias. É isso mesmo, Ariel. E assim,
e houve uma liberdade com a MP última, se o funcionário disser... eles não estão usando isso até agora, mas se ele disser que está gripado, ele pode não ir. Ok. Valeu, Danilo. Então, ele pode não ir 7 a 14 dias ali, ó. 14 dias se ele tiver gripado ou fazendo teste de Covid. Então, ainda temos esse... Poucos estão usando, né? E como não pode ir no médico para pedir atestado, ele pode anunciar que está gripado. Ó. Pense o risco que a gente... Nesse país, o cara anunciar, tô gripado. Olha, você me deixa, viu? Hoje eu fui trabalhar e eu acordei, eu acordei aqui, eu moro em prédio e a janela ficou entreaberta e aí foi direto no nariz, né? Então eu acordei entupido. Aí tava todo mundo correndo de mim hoje lá. Mas, Léo, você veio fazer o que aqui, rapaz? Gripado, não precisa vir. Até a diretoria tá me botando para fora hoje. Mas quem tá espirrando não sei não. Tá aqui o jogador de videogame aqui do lado. Mas eu acordei hoje, aí eu tava com a voz foen, pronto, tá todo mundo com medo de mim. Já me deram os doutores lá já deram diagnóstico, né? Mas, gente, vamos encerrar pegando o gancho do que Leandro falou na palestra, né? Falar um pouco de coach para vocês. Repito, né? Eu falei no início da aula, agora o público tá bem maior, né? Ele tem um jeito duro de falar, né? Não é acadêmico. É chão de fábrica mesmo, é o que ele gosta mesmo, é de fábrica, e tem um jeito mais, né, de produtividade, ele sabe esses números tudo de cor, então eu peço a você se chocou um pouco aí, é o estilo mesmo, né, é o jeitão mesmo, mas mostrando para vocês, e muitos de vocês vivem essa realidade aí, sabem, do resultado, da busca constante por ele, das decisões, e ele trouxe um pouquinho aí nesse bate-papo para vocês. Gente, coach, o que ele falou um pouco, né? O coach de gestor de pessoas é conhecido como treinador, que surgiu por volta de 1860 dentro das universidades americanas, onde seus instrutores esportivos eram denominados como coaches. Coach é uma palavra francesa que significa veículo para transportar pessoas de um lado para outro. Caiu sozinho aqui, viu? Eu não mexi nada aqui, não. O senhor tá aí falando de coach, aí a câmera vai pro melhor coach da universidade. Rapaz. Aí é carinho dos alunos mesmo. Deixa eu pegar lá. Caiu foi tudo aqui. Aí... Área de trabalho, tá aqui. Caiu tudo. Aí ele fala desse jeitão. E assim, ele diz que eu sou o juízo dele, né? Que ele liga para mim naquele jeito. Não vai. Aí eu, calma, rapaz. Veja direitinho, né? Chama. Aqui não vai mais não, viu? Não tá querendo vir mesmo, não. Chama o pessoal. Falou de coach, caiu mesmo. Aí foi a questão, ele não gosta dos coach, não. E a palavra coach, gente, enquanto eu tento achar, ver se ele volta aqui, mas se não voltar, a palavra coach acabou ficando... Substituir. A palavra coach fica aparecendo hoje que é assim, porque ficou com curso de coach em cada esquina, né? Venha ser coach no final de semana. Com todo respeito, os colegas acabaram aproveitando isso como nicho de mercado, substituindo algumas profissões. Tem tem coach para tudo hoje, né? Tem coach para alimentação, tem coach para empresa, tem coach financeiro. Então, assim, mas o coach é algo muito sério, quando bem trabalhado,
como ele colocou aqui, né? Aqui. Segundo Kras, o coach promove uma cultura dentro da organização onde há uma frequência de relacionamentos corporativos, troca de conhecimento, experiência, informação, devolução de desempenhos que são efetivos para aprendizagem e desenvolvimento pessoal e profissional dos membros da empresa. Há um encorajamento para a reflexão sobre o sentido do seu trabalho e assumir as responsabilidades por suas decisões, né? Então, é você chamar a sua equipe, tentar pensar junto o que é que pode fazer, como eu contei o caso lá da fundição, né? A equipe, às vezes, tem a solução, às vezes não, quase sempre tem as soluções, mas é pouco ouvida. Às vezes as soluções, como vocês falaram muito bem, são baratas e a gente fica querendo inventar a roda e a roda já foi inventada. É dar um feedback também. Poxa, você pode melhorar aqui, isso que Leone falou, conversar. Tem um limite, né? Que pode chegar uma hora que o funcionário não vá mesmo, gente. Às vezes não é maldade, é que a pessoa não vai mais. Ela foi no limite dela. Nós sabemos que, às vezes, nós temos problemas cognitivos. Nós somos um país pobre. Que era para ser rico, mas somos pobres. E a pessoa tem deficiência cognitiva mesmo. Ele não se alimentou direito lá na primeira infância, ele não viu matemática. Ele vai até ali mesmo, e Deus abençoe. Só que, às vezes, eu preciso de algo mais que ele não vai me dar, porque ele não pode dar. É o limite dele. Eu cheguei no meu limite. Eu só vou até aqui. Né? Então, assim, é você entender que talvez para aquele serviço não dê mais para ele. Né? Ou é você, às vezes, ficar aborrecido sabendo que a pessoa tem um potencial incrível, mas prefere dar um atestado. Né? Prefere dizer que tem uma dor do que trabalhar. Um potencial imenso, podia ir longe, mas aceita aquele mundinho pequeno ali, medíocre. Né? E médio vem... Quando a gente fala assim, eu quero estar na média. A média vem de medíocre, né? Ser mediano, né? Então, a gente às vezes não entende, mas a pessoa está satisfeita ali, não dá para mim. Às vezes não posso demitir como Leone, não posso fazer nada, né? O cara é do CIPA, ou pior, do sindicato, né? Que o CIPA sai. Sindicato... Eu nunca vi. Eleição de sindicato nunca muda o presidente. Olha, eu era menino e gosto dela e tudo, mas eu era menino. A presidente do sindicato era Conceição Borges. Eu já estou com 40 e lá vai fumaça. É Conceição, a presidente do sindicato. Meu pai é diretor de sindicato desde que se aposentou, né, em 30 anos de diretor de sindicato. Falei, cara, não tem uma concorrência, não? Então, as pessoas... Esse não muda, Leone. Sindicato... Você vai aturar ele durante uns bons carnavais. Então, gente, o coach, ele é o método correto do coach é o método socrático. E aí o coach, essa ideia de coach virou meio motivador, né? Aí vira motivo de piada, o cara liga de noite para você e fala, corra, agora vá, né? Chega na frente do outro, né? Eu trouxe um vídeo para vocês, né, numa dessas aulas, né, que a pessoa gritava para o outro atravessar a pista. Ali é a motivação naquele momento, né? Aí a pessoa fica brincando que coach fica gritando o tempo todo. Mas um coach, e todos vocês estão aptos para isso, é ouvir um pouco o funcionário, tentar perceber que ele pode desempenhar uma carreira, né? Colocar na cabeça dele que ele quer crescer na organização, que ele quer conquistar coisas, ser participativo, né? Mostrar que está perto dele. E reuniões de brainstorming. Ouve, né, um problema que você tenha, divida com eles. Eles têm boas ideias. Às vezes não fala por medo ou porque ninguém perguntou. Né? Teve um funcionário uma vez que eu achei engraçado. Ele deu uma solução para um problema que a gente tinha lá. Eu falei, ô fulano, por que você não me disse antes? Ninguém me perguntou. Né? Assim, na simplicidade dele, se ninguém perguntou a ele, por que ele iria dizer? Então, o coach serve para isso, né? E todos os líderes têm que ter um pouco de coach. Ouvir sua equipe, dar espaço, se relacionar com ela, entender os anseios dela, daqueles que querem também
ser entendido. E alguns passos que são relevantes e consistentes e agregam conhecimento e desenvoltura pessoal e profissional, né? As intervenções partem, em sua maioria, de consultores e algumas técnicas de avaliação, né? Existem consultores de coaching que vão lá e vão fazer esse trabalho, mas eu acho que você fazendo esse trabalho de ouvir seu funcionário, de fazer uma avaliação de desempenho, de mostrar para ele onde ele pode melhorar, é o ideal. Dê feedback, né? Faça avaliação 360 graus com seus funcionários. Eu faço 180, gente, eu não faço 300. O que é 180? Sou eu e ele. Ele me avalia, eu avalio ele. A 360, todo mundo avalia todo mundo, né? Eu não tenho essa capacidade ainda, assumo para vocês. Eu tinha marcado agora nas férias de julho, né, de fazer uma viagem para fazer um curso de 360, porque eu ainda tenho dificuldade na aplicação dele. Nem sei como ficou esse curso, se vai ser online. Mandei um e-mail essa semana, ninguém me respondeu. Lá se foi o curso, lá se foi o meu dinheiro, né? Me respondam, pelo amor de Deus. Eu vou mandar um e-mail apelando agora, né? Porque a gente investiu para eu conhecer um pouco dessa técnica mais aprofundada. Vou falar para vocês a teoria. É uma avaliação baseada em informação sobre o desempenho dos colaboradores, oriunda por executivo-chefe dele, né? Pelos pares, quem trabalha com ele, e pelos subordinados dele, né? Todo mundo avalia todo mundo. A minha dúvida é qual o critério, se tem algum peso. Então, eu me programei e vou fazer, né? Se a empresa é séria, ela deve me responder o e-mail, no que ela deve estar também sem data, se vai ser online, né? Eu não tinha comprado passagem, nada não, só tinha comprado o curso mesmo, que é em São Paulo. Mas, assim, para entender melhor se tem um peso, assim, o executivo-chefe vale 10 pontos, os subordinados... O que eu faço hoje é a 180, senta eu e senta o meu colaborador e eu vou dizendo a ele o que ele precisa melhorar, faz uma vez por ano, e os colaboradores que passam por esse processo de avaliação, eles têm 2% de aumento, né, no salário dele. Se tiver algum problema, aquele ano não tem. E lá entra a meta, entra tudo. Mas é bem interessante, eles gostam, eles me cobram, até porque tem um aumento de 2%, eles me cobram resultados, né, como é que tá, bem interessante. Há também o uso de entrevistas qualitativas, instrumentos psicológicos, com inventário de estilo de personalidade, curso de liderança. É uma coisa assim, gente, que sempre que eu posso, sou eu mesmo que faço. Eu sempre tento treinar minha equipe para que todos entendam que eles são líderes, né? Líder do trabalho dele, líder do departamento deles. Isso tem os prós e os contras também. Vocês podem treinar a sua equipe assim também. Repito, tem os prós e os contras, porque as pessoas começam a ficar muito igualzinho a você, né? Porque você vai dando ali o caminho, quero não ser contra a sua experiência. E às vezes uma empresa com todo mundo igual é ruim pra caramba, sabe? Eu acho que hoje eu tenho uma empresa... Eu queria mais diversidade, eu preciso de mais diversidade na organização, e acho que acabei, né, fazendo uma análise para vocês aqui de forma completamente honesta. Não era que as pessoas eram iguais, mas eu fui deixando muito igual, sabe? Todo mundo muito certinho, aí todo mundo... Aí entra na empresa... Como é que eu posso dizer a vocês? Eu vou dizer a verdade. A pessoa entrou lá na empresa, tinha som de paredão, namorador, aquele... né? As mulheres menos, mas os homens, muito essa ideia, né? Porque a gente trabalha muito com comunicação, geralmente as pessoas têm muita comunicação. E aí você vai vendo a pessoa vendendo paredão, arrumando a namorada certinha, investindo em casa. Aí você começa a ver que você está deixando todo mundo muito igualzinho. Muito igualzinho. E a diversidade é interessante. Por exemplo, até 3 anos atrás, a gente só tinha uma mulher na equipe. Hoje são 4. Isso é legal, né? Você traz uma visão feminina. Então, você vai trabalhando. Então, às vezes, você mesmo treinar a sua equipe
tem esse problema das pessoas ficarem muito igualzinho a vocês. E eu trabalho muito com a questão das finanças pessoais, né? Então, eu trabalho muito com a equipe, tanto a questão da liderança quanto as finanças pessoais. Ter as contas em dias, fazer investimento, ter a conta em dia, fazer investimento de longo prazo, pensar em comprar algum bem, poupar para o que vem. Então, tá meio chato que tá ficando todo mundo meio igualzinho, né? O diretor-geral esses dias me chamou, antes da pandemia, falou assim, sua equipe copiou, colou, né? Ficou tudo meio igualzinho, né? Sob minhas responsabilidades, assim, diretas, são 16, né? 40 no total, mas 16 são diretamente comigo. Os 40 eu cuido só da parte da pessoal, mas os 16 são diretamente, né? A equipe de produção é ligada a mim. Aí, ele dando risada, que ficou tudo muito parecidinho, mas tem muito a ver com esse treinamento ser dado por mim. Eu já falei isso para ele, né? Às vezes é bom que eles vejam outras pessoas, vejam com outros liderados. Eu já tentei que eles mesmos dessem um treinamento. Aí tá igualzinho, eles usam o meu slide. Não. Então, não, é a dificuldade, né? E eu tento lá na seleção que eu não selecione sozinho, para que já não escolha parecido comigo. Você precisa da diversidade dentro da organização, pessoas que pensam diferentes, idades diferentes. Porque se ficar todo mundo pensando igual... Eu brinquei lá, eu preciso do paredão, eu preciso dos pagodeiros de volta, né? Para você criar diversidade na organização, né? Então, esse desafio é de todos nós, Leone. Às vezes a gente vai olhando assim, vai formando a equipe, tá ficando igual a gente, Danilo, né? Carlos, é batata. Né? Você vai orientando a pessoa, rapaz, não gaste com isso, veja aqui, pega aqui, bora para a planilha. Aí acaba. Mas são bons meninos. Isso aí eu posso garantir aqui para vocês. Faltou um A aqui. Coach, né? Melhoria, né? O coach busca melhoria de desempenho, né? Por isso que não pode ser essa questão que virou essa bandeira que virou motivo de graça e piada. O objetivo que nós fazemos coach, né? O coach, vamos dizer assim, organizacional, é para que eu melhore a produtividade, traga a minha equipe, melhore a vida dele também. Quando eu brinco isso de finanças pessoais, poxa, cara, teve gente lá que entrou com lista no SPC e hoje o cara está lá, graças a Deus, tranquilo, aqui, adquirindo seu patrimônio. Teve um colega que entrou, veio de outra empresa e virou para mim, Léo, se eu tivesse entrado aqui, quando eu comecei a trabalhar, hoje eu estava muito melhor, né? Eu entrei aqui, eu tinha um carro velho, hoje eu tenho um carro novo, comprei minha casa. Não é só o salário, é entender das finanças pessoais que a gente orienta, né? Planejar, avaliar o estado em que é a organização. E esse é um trabalho total de coach. Eu sento com cada um mesmo. Bora ver aqui, bota os números. Depois de um tempo não precisa mais sentar, não. Só quando entra novo. Planejar e avaliar o estado em que a organização se encontra no momento, né? Mostrar para eles que a gente precisa crescer juntos. Isso que vocês estão fazendo aí é sensacional. Criar estratégia para a obtenção do estado futuro almejado. Mostrar para o colaborador que ganha todo mundo. Se cresce, cresce todo mundo. Agora isso tem que ser verdade. A empresa precisa estar com você nisso, porque se você vende isso, que cresce todo mundo, e não está crescendo, Carlos, você sai de mentiroso. Projetar, desenvolver e implantar eficazmente intervenção específica de melhoria que tenha alta probabilidade de fazer com que a empresa obtenha o resultado. Então, fazer um programa, observar isso que Leone falou, observar a produtividade de cada um, ver o retorno que cada um está dando para a organização e mostrar ele. Né? Velhinho, dá para aumentar? Vem comigo. Bora junto.
assegurar que existem sistemas de apoio que possibilite recompensar e estimular o progresso, manter a excelência, controlar os níveis de desempenho, mostrar a ele o que você quer dele. E se depois de tudo isso não der certo, faz parte do jogo, né? Infelizmente, nem todos vão vir com você. Uns porque não querem e outros porque não alcançam. Nunca se esqueçam disso. Tem gente que não alcança. Tem gente que não alcança. Na empresa de minha cunhada, tem um funcionário, gente, que é... Agora ele demitiu. Gente, ele é fantástico. Fantástico, né? Empresa que nós temos juntos. Ele é fantástico. Só que ele torra a paciência dela porque ele é alcoólatra. Aí passa a semana ótimo, some na outra. Mas é aquele cara top. Ela demitiu, né? Mas me corta o coração, sabia? Eu nem apareço lá. Porque ela disse que eu gosto muito dele. Mas não é. É porque ele é muito bom. Como pessoa, como ser humano, como profissional. Mas a bebida é complicado. Você não pode confiar, né? Você não sabe a semana que ele vai beber. Você não sabe a semana que ele vai beber. Mas corta o coração, porque ele é bom. Então, percebam que tem coisas que vão além. Às vezes eu tenho que engolir um funcionário que é estrela, mas ele é produtivo, ele me dá resultado. Ele é estrela, ele é chato, ninguém da equipe aguenta, mas ele dá resultado. E às vezes eu tenho pessoas boas, seres humanos maravilhosos, mas não dá resultado, ou alcoólatra, ou viciado em jogo, ou devendo muito e a cabeça flutua. Vocês já imaginaram, e muitos de vocês devem ter passado por isso, quando a gente vê que funcionário empresta para outro dentro da empresa e fica com o cartão do outro? Exemplo, eu estou devendo e Diogo me empresta o dinheiro. E o meu cartão fica com o Diogo para quando sair o dinheiro, ele debitar o dele e me dar o meu cartão de volta ou o dinheiro meu. Dentro da empresa. Existe agiotagem dentro da empresa, vocês sabem disso. O mundo aqui fora tem lá dentro. Então, como é que um funcionário desse trabalha se ele não tem nenhum cartão dele na mão de tanto que ele deve? Durante muito tempo, foi 5 anos, né? Tinha um projeto de se aposentar Petrobras, né? A Petrobras ia aposentar o pessoal se aposentava, não, esse projeto já não existe mais, não. E aí, eu fui contratado várias vezes, durante 5 anos eu fui, e esse pessoal que se aposentar, eu conversava um pouco sobre empreendedorismo e montagem de negócio para eles, né? Com esses aposentados. E tinha aposentado, gente, não foi 1 ou 2, não, em várias palestras conversando, que não abriu o contra-cheque porque tinha medo de saber quanto ele devia, quanto ele recebia. Porque ele devia muito mais. Então, gente, eu sei que é uma carga enorme que é passada para vocês, que escolhem serem gestores e engenheiros. E hoje, muitos de vocês colocaram isso nas respostas das questões anteriores, né? Que a engenharia e a gestão de pessoas hoje está muito mais próximo, você não tem muito cargos. Então, o engenheiro hoje lida com pessoas. E para dar resultado, às vezes, eu vou ter que encostar, como Leone falou, nessas pessoas. E aí, às vezes, corta o coração, você sabe a vida, você sabe o que a pessoa tá passando, você conhece a esposa, você conhece os filhos. E aí, para demitir é complicadíssimo, porque eu tenho uma relação
pessoal.